Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo. Vai repercutir tudo que a mídia está falando sobre o Botafogo, a mídia televisiva, a mídia tradicional, mas na web, os blogs, tudo sobre o Fogão. Mas, antes de tudo, começando curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Não se esqueça de curtir, porque só 5, 6% das pessoas que assistem o vídeo dão like. E o like é a gasolina, é o combustível para esse nosso conteúdo espalhar para mais pessoas. E é de graça, não se esqueça, não custa nada dar o like. E ó, são 11 pessoas a cada 100 são inscritas no canal e assistem os vídeos. A maioria assiste os vídeos e não é inscrita. Então confere se você é inscrito. Às vezes você perdeu a inscrição porque um bug do YouTube tirou sua inscrição. Isso rola muito. Vários comentários aqui nos vídeos falando isso pra mim aqui, que eram inscritos e não estavam mais inscritos e se reescreveram agora. Então confere se você ainda é inscrito. E se não for, se inscreva de novo no canal. E bora pro vídeo. Fluminense e Botafogo, clássico no sábado à noite, ô Tulhão. Acho que o grande diferencial do clássico foi o Felipe Melo, né? Se a gente for falar de bola, sim, André, com certeza. Entregou o jogo, a verdade é essa. Rapaz, que presente, hein? Que presente. E eu vi as reações dos torcedores nas mídias. Cara, a galera odeia o Felipe Melo, né? O Felipe Melo tem uma antipatia, velho. Bom, ele é 880, chama, né, André? Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. Ele chama, né? Ele chama a atenção pra ele. Se ele jogasse o tanto de bola que ele acha que joga... Mas enfim, vitória do Botafogo. Esse é um jogo daqueles, Tulhão, a gente já vai falar com a Monique Danello. Esse é um jogo daqueles que, cara, 3 pontos. É o que interessa. De vez em quando as coisas não vão funcionar do jeito que você tá imaginando, do jeito que... E a pressão pra cima do Botafogo, especialmente do Palmeiras, vai ser assim até o final do campeonato. O Palmeiras vai ficar ali, ó, vai ficar no encalço. Não vai aliviar. E você sabe que o Palmeiras conseguiu a 5ª vitória seguida, né? 5 vitórias seguidas. Já falando aí de Vasco 0, Palmeiras 1, o jogo foi lá em Brasília, maior público do campeonato. O Palmeiras, ele tá na briga muito seriamente. E como são as coisas, né, quando você tem tempo, é realmente diferente. Claro que é. O Palmeiras só vai jogar no final de semana, tem a semana inteira pra dar folga, pra voltar a treinar, pra preparar o jogo. Sim, é diferente quando você tem tempo. O pessoal lá da matemática da UFMG já atualizou as chances de título e tal. Eu acho assim, ó, se a gente tiver que dar uma peneirada, eu acho que nesse final de semana o Flamengo a gente já pode descartar. Então, os 3 ali brigando, né? Então, os 3. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Eu vi uma mensagem aqui, alguém falou que a torcida do Fortaleza tá indo pro aeroporto lá, pro embarque do Fortaleza, pra poder dar uma força e tal. O Fortaleza joga amanhã pela Sul-Americana, na Neoquímica Arena, contra o Corinthians. O placar é bem desfavorável, né? Tem que fazer 2 pra levar pros pênaltis. Mas, enfim, pode acontecer. A vitória do final de semana dá uma moral pro Fortaleza, que goleou o Bahia no Castelão sábado à noite. Olha aí, ó, as chances. 59% quase do Botafogo, 22 do Palmeiras, 17 uns quebrados do Fortaleza. Flamengo 0,68, Inter 0,40, São Paulo, Bahia... Bom, acho que assim, ó, Tulhão, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, né? É isso, acho que não tem como escapar. Faltam 11 jogos? Isso. 11 jogos. Para esses 3, sim. O Flamengo, no caso, tem um jogo pra fazer, né? Mas, realmente, tá muito distante agora. Acho que dá pra cravar que tá fora da briga. Até pela postura também, né? Sim, sim. Assim, é que o Palmeiras, ele vai seguir no encalço, velho. Se o Botafogo
respirar atravessado, o Palmeiras belisca. Vamos aguardar. O Botafogo ainda tem Libertadores, né? Tem um jogo bem interessante no meio de semana contra o São Paulo, precisando ganhar no Morumbi. Próxima rodada tem Palmeiras e Galo, Botafogo e Grêmio. Os dois no sábado, e o Fortaleza recebe o Cuiabá. Fortaleza recebe o Cuiabá e os jogos do top 3 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas deixa eu falar de Flu e Botafogo, porque esse é um jogo que o São Paulino assistiu, né? Eu tava de olho lá para ver se a gente tinha alguma dica de alguma coisa. E porque eu acho que muitas torcidas, São Paulo, Palmeiras, Fortaleza, estão olhando para o Botafogo, torcendo para ele sangrar de alguma forma. Olhando e falando assim, cara, qual vulnerabilidade esse time tem? Como é que a gente pode explorar? Será que esse time sangra? Onde é que a gente pode bater neles e tal? E eu achei, mais uma vez, assim, o jogo duro, um jogo contra o Fluminense muito difícil. O Fluminense só perdeu porque foi um erro grotesco do Felipe Melo. Num resquício de dinizismo, aquilo lá, que é driblar para dentro da área, eu acredito. Não tem... CAGADA mesmo. Não CAGADA. para você voltar e driblar, porque o Felipe Melo, ele tinha opção de avançar com a bola. Ele conseguiu antever o primeiro marcador, só que aí veio aquele excesso de confiança e ele não reparou no Gregory. Ele não viu, E aí já foi tarde demais. O problema é que ele tinha acabado de entrar, né? Então não tem como atribuir a cansaço, nada disso, né? Foi um grande vacilo dele, um erro capital. Botafogo ganhou 2 pontos, o Fluminense perdeu 1 ponto nessa brincadeira, que pode fazer muita falta para o Fluminense, olhando aqui como foi essa rodada, olhando tabela, né? Espero que não, muita gente acha que não, mas o torcedor do Fluminense está muito preocupado ainda, né? Está em 18º, mesmo tendo um jogo a menos, a situação está longe de estar confortável. Rapidinho, Jeffo Clash, ajuda@deolhonosolhinhos.org, ajuda@deolhonosolhinhos.org, manda um e-mail lá, por favor, ajuda@deolhonosolhinhos, tudo junto, .org, não tem BR, .org. Eu achei também, Canedinho, a arbitragem permissiva, a arbitragem, eu achei pênalti no Cano, eu achei Wilton Pereira Sampaio. Wilton, a lenda. Wilton de Copa do Mundo. Chat, eu não sei se vocês concordam, mas eu achei pênalti no Cano, sim. Eu acho que aquela cotovelada é um pouco demais. Proteger é uma coisa, acontece. Quem joga bola sabe. Você vai proteger, você às vezes esbarra no rosto, o cara tá com a cabeça mais para baixo e tal, mas esse não. Eu achei cotovelada. Canedinho é Fluminense, mas foi cotovelada, certo? Não, a gente até falou lá no grupo, porque tem um primeiro movimento que é eu enxergo pelo menos o lance como 2 movimentos. O Matheus Martins primeiro dá uma talvez aquele braço de referência que vai no ombro do Cano. Sim, logo depois ele faz um segundo movimento. É isso aí. E aí bate com o braço no rosto do Cano. O Wilton estava muito confiante e o VAR também não chamou, né? É isso. E além disso, tivemos o lance do Marcelo, que para mim também... O Marcelo, claro. Marcelo dá um pisão malandro, né? Pós-lance, assim. É um cara que sabe bater. Mas ele deu um pisão. Eu concordo também que talvez é que o VAR tá com medo de chamar. A gente viu nessa rodada o VAR com bastante medo de chamar. Mas esse era para chamar. E o Marçal, idem. O Marçal, ele já tinha exagerado no primeiro tempo. No Arias. No Arias. Tesoura, praticamente, né? Mas lá, ali tinha disputa laranja. de bola. Era um amarelo claro naquele lance, no mínimo. E depois, a entrada que desfigura foi o Nonato, né? Ela é muito sem noção, na minha opinião. Ela foi muito... Ele estava muito mais abaixo. Isso, assim, não tem como você não acertar. Não tem como você não acertar o cara ali. Não tem como você não machucar o teu colega ali. A bola era toda do Nonato. Ele estava já no alto, né? Eu achei o lance imprudente, demais. E ali o Marçal acabou fazendo hora extra. Então, eu não consigo... Cara, muito permissivo, cara. Tá muito permissivo. Tá muito... Let the talent decide, como eles diziam na NBA, que deixa o talento decidir aí. Quando chega no final do campeonato, o clássico é cotovelada na cara, dedo no olho, sangue. Vocês se viram aí, se decidam. Não fiquem pedindo falta, não, agora porrada. E foi um tremendo de um azar, porque
alguém errou na substituição porque o Mano não Pois queria foi ter engraçado tirado o Lima. Então foi uma sucessão de acontecimentos. Por conta da saída do Lima, ele queria ter mantido o Lima em campo, né? O Mano. Era para ter saído o Martinelli. E aí depois ele chama o Nonato. E aí entra o Nonato sofre essa lesão grave, né? Uma fratura no nariz, o Fluminense já confirmou, ele já Foi muito feio. fez Foi uma fratura? cirurgia. Confirmaram? Confirmada fratura no nariz, já fez cirurgia. E aí, com a lesão do Nonato, entra o Felipe Melo. E ainda tem a outra cagada. Isso é a teoria do caos. Mas é isso, todo grande desastre, é uma série de erros. E aí aconteceu o que aconteceu. Vamos para Fluminense e Botafogo, Jorge Igor? Vamos. Fluminense e Botafogo, no finalzinho, hein? O torcedor do Palmeiras estava ali meio comemorando, falou, pô, beleza, pode ser uma rodada interessante. Flusão ajudando. Aí vai lá o Luiz Henrique. E o Felipe Melo, hein? Como é que você viu esse jogo do Botafogo? Não achei um jogo, de repente, brilhante, como a gente estava acostumado, né? Não foi. O Botafogo sofreu. O Botafogo teve muitas dificuldades com o primeiro tempo do Fluminense. O Botafogo poupou meio time, isso é importante dizer. Mas tem uma coisa que é muito curiosa, né, Vitor? E você sabe bem, quando a gente olha para o elenco do Botafogo, né? Você vê uma escalação como a de sábado, onde ele poupou Bastos, Igor Jesus, o Marlon Freitas estava suspenso, mexeu nos dois laterais que estão chegando agora, mas são os titulares, né? Se você joga 2 jogos na semana, o mais importante você joga com Vitinho e Alex Telles, o menos importante você joga com Marçal e Ponte. Estão claros os titulares, quem são, né? E mesmo assim, com essa escalação mexida, você não tinha cara de time reserva. Você olha e fala, cara, esse é o B, ou é o time A-B do Botafogo, é o mistão frio ou quente? Que time? Essa é a profundidade de elenco que o Botafogo tem. Mas até por essa questão do desentrosamento e tal, o Savarino tendo que fazer uma outra função, vindo mais por dentro, sem o Almada, o Botafogo sentiu e o Fluminense foi melhor no primeiro tempo. Se a gente dividir o jogo em partes, assim, em termos de dominância, nesse pedacinho aqui o Fluminense foi melhor, nesse pedacinho aqui o Botafogo foi melhor. No pedaço em que o Fluminense foi melhor, ele foi bem melhor do que o melhor momento do Botafogo no jogo. O John teve que trabalhar bastante no primeiro tempo, enfim. Segundo tempo era de mais equilíbrio, e aí o jogo cai muito com as mudanças, né? O Luiz Henrique tem essa chance clara no início do segundo tempo. O Fábio, para mim, foi o melhor em campo. Não fosse o Fábio, o Botafogo já poderia ter aberto o placar muito antes. E aí um monte de mexida e tal, o jogo entrou num modo meio aleatório, ficou muito igual. E aí o Felipe Melo só entra por causa do choque de cabeça com o Nonato, por causa da sexta alteração. E eu acho que tem esse efeito também da maneira como o Felipe Melo entrou. Ele entra para fazer ali uma função de volante, enfim, já é um ponto para a gente observar. E ele entra depois das 5 alterações. Então o cara que tá ali na beira do campo, o professor parou o jogo 3 vezes. Aí na primeira ele não me chamou. Na segunda eu também não entrei. Na última janela eu não entrei, o cara meio larga, fala, pô, beleza. E aí de repente o Nonato sai, protocolo de concussão, abre a janela para uma sexta troca, ele entra e toma a pior decisão possível diante de um time que não para de pressionar. No minuto 90, o Alan estava dando combate. Na jogada, a gente fala muito do Gregory, que é o cara que dá o bote, mas no início da jogada, o Alan tá ali dando bote. Aí ele troca, o Gregory vai, o Felipe Melo toma a pior decisão possível, acho que ele deve ter passado pela cabeça, meu amigo, 50 do segundo tempo, não vou trazer para a área, não vai vir ninguém aqui para... E foi, e o Gregory foi, o que mostra muito do que é esse Botafogo fisicamente e mentalmente. O time que tomava gol no final, agora é o time que aperta o adversário no final para roubar a bola e fazer o gol da vitória. Cara, impressionante, né? É aquilo que eu sempre falo do Botafogo, um time chato, e acho que esse lance é o que representa. Até o último segundo o time vai ficar tentando roubar essa bola, vai ficar em cima, não vai deixar você respirar. Vitória muito importante pro Botafogo, né? Porque nessa reta final, muitas vezes são os clássicos que podem definir, né? Sim, porque, sim. por exemplo, o Palmeiras ainda pega o Corinthians, né? Eu fico pensando nessa briga pelo Campeonato Brasileiro Itaquera. hoje em Itaquera. Difícil. Assim, se o Palmeiras E perder, tá dentro da conta. E não é o Corinthians brigando Não, se o Palmeiras por nada, perder, tá super dentro da conta, né? E eu acho que esse jogo de ontem era um jogo que tava na conta, talvez você não fazer 3 pontos. Total. Eu acho que até com o planejamento para a partida, eu achei o Botafogo numa rotação um pouco inferior ao que ele vinha jogando, o que é normal também, eu acho que não vai conseguir. Mas o que mais me pega é o seguinte, mesmo numa rotação um pouquinho abaixo, o time é extremamente organizado, extremamente competitivo.
O Botafogo já conseguiu resultados assim na marra dentro da competição também, em dias que não foi tão bem. Eu lembro muito daquele jogo contra o Cuiabá, lá. O Botafogo acho que chutou 3, 4 bolas no gol e ganhou o jogo. Resolveu. 3 pontos, que hoje é a vantagem que ele tem na tabela. Então, assim, é um campeonato muito longo, é um campeonato onde realmente você não vai ser linear ele inteiro, você não vai conseguir manter desempenho. Poucos times conseguiram fazer isso. A própria vitória contra o Flamengo desse mesmo Maracanã, o time foi super reativo, finalizou menos, teve menos posse. Sim, foi mais eficiente. Do Cuiabá, é verdade. Então vão ter dias que vão ser assim. Eu acho que foi um jogo equilibrado. Apesar de equilibrado, para mim o Botafogo foi melhor, num contexto geral. Se empatasse o jogo também não acho que seria nenhum absurdo. Eu acho que o Fluminense, apesar de ter perdido, o Fluminense fez um bom jogo também. Acho que isso... também poupou, né? Dentro da sua ideia. Então, assim, óbvio que tem muita coisa pra acontecer. Tem um Palmeiras na cola. Mas esse tipo de jogo, ele faz a diferença pra você bater campeão, cara. Eu também acho. Time cara. campeão tem muito jogo assim. E o Palmeiras tem muito jogo assim também. O jogo do Palmeiras contra o Vasco é um jogo parecido com esse. Que é onde você não teve um desempenho brilhante, mas você foi lá e pontuou e traz o ponto, entendeu? Então, assim, vai ser uma reta final aí muito maluca, porque é um Botafogo... Pra mim é o time que melhor joga no Brasil, de uma maneira geral, ponto. Mas do outro lado é um Palmeiras que, cara, se não for campeão, vai valorizar muito o título do Botafogo, caso o Botafogo seja campeão, caso o Fortaleza seja campeão. A gente vai entrar nas polêmicas aqui desse jogo também hoje, mas só pra... Quer já ir pra ela então? Então vamos lá, vai. Não, só colocar o ponto de que, assim, o Almada é diferenciado, né? Ele é bom jogador. O Almada é diferenciado, o que o Igor Jesus também joga é inacreditável. E o Botafogo sentiu que podia vencer esse jogo aí, quando realmente a cavalaria entrou, não teve como segurar. Não tem, né? Não Cara, tem eu acho que talvez se a gente pegar a melhor atuação do Botafogo no ano e a melhor atuação do Palmeiras, né, nessa disputa, acho que o Botafogo ainda ganha, e pra mim com sobra, tá? O Botafogo teve mais... Do que o Prime de um e o Prime pode produzir, eu acho que com sobra, tá? Eu acho que o Botafogo teve mais jogos bons dentro da temporada. E, na verdade, os melhores jogos da temporada no Brasil tem o Botafogo envolvido. Porque eu acho que o Botafogo... bizarro tem mesmo. um ponto interessante, é que o Botafogo tem jogadores que podem... Tem mais jogadores que podem desequilibrar uma partida e que a gente já viu desequilibrando. Por exemplo, Luiz Henrique. Aí na outra partida é o Igor Jesus, na outra partida é o Almada. O Palmeiras tem bons jogadores, mas é mais no Estevão ali. O cara que realmente decide é o Estevão no final. Ó, vamos então para as polêmicas aí, coisa linda, né? O Brasil gosta, né, das polêmicas. Começando com a do Marcelo, se ele deveria ter sido expulso ou não. Gente, eu sei que às vezes é um pouco complicado falar, né, do jogador, teve a intenção, o cara é um mau caráter. Pra mim, assim, eu não consigo defender quem acha que ele não que foi sem querer. Então, no sábado... desculpa, não tem como. No sábado, eu tinha muito a sensação ali do calor do jogo, de que tinha sido algo sem querer, olhando ali pro alto, a trajetória da bola e tal. Vendo depois com mais calma, assim... Ele observa o Matheus Martins caído. Ele tem o tempo de ver e de não levar esse pé até o jogador do Botafogo. Porque esse pé não é assim que tá no trajeto dele, né? Esse pé tá no alto e ele parece fazer questão de dar a pisada. Assim, realmente. E aí, até o debate, né? O Wilton tinha a visão do lance. Ele tava de frente praticamente pra jogada. Mas é que de repente o Wilton levou em consideração o fato do Marcelo não ser um jogador violento. Porque se fosse o Felipe Melo, talvez o Wilton tivesse avaliado de outra forma. Bom, isso não pode ser critério para decidir se houve uma agressão ou não. Isso é muito perigoso, né? Porque aí você dá salvo-conduto pro cara que não tem. Beleza, eu tenho eu não tenho tanto BO assim, minha ficha tá limpa. Então, não é assim. Não tem réu primário ser. no futebol, né? Não. Eu acho que havia elementos sim para expulsar o Marcelo. Na hora, eu não fiquei com essa impressão, sendo me penitenciando aqui, mas vendo o lance com calma repetidas vezes, o Marcelo tem tempo de observar e de deixar o pé. E outra, assim, o movimento ali natural para ele continuar a jogada, ele firmando, obviamente, o pé no chão para ele poder andar. Ele não abre, não existe uma pessoa pisar e ter que abrir dessa maneira. Natural seria mais pra frente, né? É muito mais pra frente. Ele leva longe a perna, ele vai e tem outra lá. coisa, ele dá uma viradinha de cabeça ali, ele sabe onde tá o adversário. E porque o adversário também toca nele. Não tem nem polêmica pra mim, não tem discussão. Ele dá, ele propositalmente. O que me pega mais nesse lance é por qual motivo? Porque não era um jogo nessa temperatura, não foi... Ó, viradinha de cabeça, ó. E não eram jogadores que estavam ali já tendo um atrito. Isso aí foi antes ou depois da cotovelada? Que é outro lance que a gente vai discutir.
Isso é depois. Então, pode ter sido alguma coisa nesse sentido, né? Do Matheus Martins no Cano, né? Cano. Isso é depois. Outro lance que a gente vai discutir. Mas o Marcelo, o Matheus Martins não estava caindo pelo lado do Marcelo, né? Ele estava caindo pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo, né? Porque não estava assim. Porque eu entendo a pergunta do Renato. Eles estavam tretando durante o jogo, eles estavam tendo muitos duelos ali durante o jogo. Não era o caso. O Luiz Henrique estava caindo para cima do Marcelo. Era o Luiz Henrique que atacava lá pelo outro lado. E olha, o Marcelo fez uma bela partida, tá? Defensivamente, para mim, ele anulou a maior parte das ações do Luiz Henrique. Mas nesse lance ele tinha que ter sido expulso. Eu expulsaria também o Marcelo. E aí tem esse... Vocês também expulsariam ou não? Eu sim. Você, do amarelinho, tá de bom tamanho? Cara, eu não consigo ter convicção nesse lance, de verdade. Eu acho que se expulsasse não seria nenhum absurdo também, porque tem o pisão. E aí tem esse outro lance, né? Lembrando mais uma vez, como nós não temos o direito de transmissão da partida, temos apenas uma câmera, então é apenas um ângulo só, tá bom? Vai ter gente, tá vendo? Vocês não querem mostrar o outro ângulo porque o outro ângulo mostra que de fato teve a cotovelada. Eu vi, obviamente, na transmissão da... Foi Premier, né? Premier, né? Pra mim, também é um lance claro. Acho que o lance do Marcelo é antes, pra ser justo, tá? O lance do Marcelo é antes. Pra mim, tem uma semelhança aí. O Matheus Martins me dá a sensação de dar uma olhadinha também. Com certeza, pra mim também. Antes pra mim é a mesma coisa, os dois. Dá uma olhadinha, vê onde tá o Cano e dá uma largada no braço. E ele, inclusive, dá uma levantada. Aqui, né? Ele chega a dar uma levantada no braço, né? Porque pra mim não é aquele braço de proteção. Não. Você abre a asa ali. Aquele braço, vou dar uma aqui e soltar. Ele vai e volta. Pra mim, pega. Ele não faz aqui e fica. Ele dá e volta. Ninguém protege assim, uma vez só. Abre e se mantém. Porque se o cara vier, você tá com o braço ali com a asa aberta, né? Enfim, pra mim também seria pênalti. E como isso não configura uma disputa de bola, uma interpretação mais rigorosa até colocar o Matheus Martins na rua. Agressão. Como agressão. Cara. E assim, vamos colocar aqui, de um nível de irresponsabilidade gigante. Porque é uma bola que tá indo pra fora, você não tá nem disputando. Exatamente. Cara, imagina, você toma um pênalti desse daí, uma expulsão, você já acaba com a vida do Botafogo do jogo. Tem coisas que não dá pra explicar. Não, rapaziada. Bom jogador o Matheus e tal, mas tomou decisões muito ruins no sábado, né? Ele tomou essa decisão ruim, com 3 minutos de jogo ele toma uma péssima decisão, com 3 jogadores dentro da área com opção para passe, ele prefere finalizar e erra, e um gol logo cedo poderia ter mudado toda a história do confronto. Não entrou bem contra o São Paulo no segundo tempo, no meio de semana. Recentemente fez 2 gols no Clássico contra o Flamengo, mas nesses 2 últimos jogos o Matheus Martins não foi bem, não. Pra mim foi claro também. Mas, dito isso, o Botafogo venceu o Fluminense na zona de rebaixamento, né? Tinha dado uma respirada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tem 1 ou 2 jogos a menos? Né? O Fluminense, 1 jogo a menos. O Fluminense tem se tiver 1 a menos. Eu acho que é 1 a menos também. Se eu não estou equivocado, com o empate, o Fluminense não teria entrado, teria ficado fora. Que no fim das contas é um negócio que visualmente te impacta. Sim. Em dia a dia, assim. Você vê seu nomezinho lá. O Cuiabá tem 2 a menos, né? Cuiabá Dos que estão na zona. 1 a menos também. Produção informa. 25, 1 a menos. não é o Cuiabá? Grêmio e Atlético Paranaense tem 2. Tá. Perfeito. Não é, Will. Olha aqui, ó. Tá? Ele dizendo assim, esse negócio de dizer que no futebol brasileiro só tem Palmeiras e Flamengo, agora acabou, mano. O Botafogo chegou forte. Então, vou deixar uma pergunta para vocês aqui, que estão com a gente, vocês vão respondendo e a gente vai debatendo. Que time é melhor hoje? Botafogo ou Flamengo? Eu vou aproveitar para botar os 2 cariocas aqui nesse jogo. Peraí, só um pouquinho. O Fluminense do ano passado não vale? O Fluminense do ano passado não vale? Porque, assim, São Paulo também, pô. São Paulo campeão da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Então, assim, vamos lá. Essa história de só tem Palmeiras e Flamengo, eu nunca disse que espanholizar o futebol brasileiro. Aliás, eu sempre disse que eu não acreditava que fosse espanholizar, quando muita gente dizia que ia espanholizar e não espanholizou. E o exemplo não é o Botafogo, é o Fluminense, é o São Paulo, do ano passado. Estamos atrasados nessa conversa, hein? E assim, o que falta para o Botafogo é ganhar alguma coisa importante. Porque ele já joga, e para mim, hoje, nesta temporada, o futebol que o Botafogo joga é melhor do que o do Palmeiras, melhor que o do Flamengo. Foi na temporada passada melhor, para mim é melhor. Joga melhor do que o Flamengo. Foi isso que eu perguntei aqui. Joga melhor que o Flamengo. Eu tenho 4-1 no Flamengo.
O Botafogo meteu 4x1 no Flamengo faz um mês. O Não, Botafogo tá jogando mais que o em Flamengo. um jogo. Não, não é um jogo. O Botafogo tá. Bom, pode ter ainda uma semifinal Botafogo e Flamengo. Sim. De Libertadores. Mas o fato é que neste ano o Botafogo jogou contra o Flamengo 2 vezes no Brasileiro e ganhou as 2. Para você, o que o PVC. O Flamengo hoje? Claro que tá. Botafogo joga hoje. O problema é a história. O Nori vai falar do Charles Gavana daqui a pouco. O problema é a gente não fazer aquela conversa de a melhor banda de todos os tempos da última semana. Mas o Botafogo está jogando como o melhor time do Brasil. Sim. O Botafogo está jogando de maneira a ser chamado de melhor time do Brasil nesses últimos 3 meses. Se isto vai se confirmar daqui até dezembro, é outro problema. Ele precisa ganhar, não tem jeito. Esse é um esporte de competição, gente. Para marcar, você precisa ser campeão. Não adianta só jogar bem e não ganhar campeonato. Ah, mas não gente. A gente fala do Flamengo e do Palmeiras hoje porque eles ganharam um monte de campeonato nos últimos anos. Eles estão ganhando com frequência. Por isso que eles são colocados como os favoritos. É o que está faltando para o Botafogo. E o Botafogo está jogando hoje, o que o Flamengo do Jorge Jesus fez em 2019, que era se colocar de uma forma diante dos adversários, que os adversários não tinham outra saída a não ser aceitar o domínio do Flamengo e tentar ganhar de alguma forma aceitando esse domínio. Foi o que o Palmeiras do Abel Ferreira fez para mim no Campeonato Brasileiro de 2022, que foi o melhor Palmeiras do Abel Ferreira. E que os times tinham que aceitar, nós vamos ter que jogar dentro. A brincadeira é na casa do Palmeiras, o Palmeiras coloca a música, a gente vai ter que dançar dentro desse ritmo. O Botafogo está fazendo isso, mas o Botafogo ainda não ganhou. Para chancelar isso, ele precisa ganhar. Ele precisa provar que ele tem perfil de time vencedor. Tem possibilidade, claro que tem possibilidade. Bom, pessoal, é isso aí. O povo repercutindo ainda o Botafogo e o Fluminense. Também dando uns pitacozinhos aí, dando umas puxadinhas ao Botafogo e São Paulo. São Paulo e Botafogo, quer dizer, é Fluminense e Botafogo e São Paulo e Botafogo, ambos jogos fora de casa pro Fogão. Cara, como eu falei em outros vídeos, pra mim, lance do Marcelo, expulsão direto. Lance do Matheus Martins com cano, pênalti e amarelo, mas foi responsável. Não precisava daquilo, foi displicente, colocou o Botafogo em risco. Mas com a expulsão do Marcelo antes, aquele lance provavelmente não teria acontecido, porque o Fluminense estaria retrancado com 10 jogadores em campo contra 11 do Botafogo, que 11 contra 11 já é um sufoco com o Botafogo. 10 contra 11 então vira um suplício. Então se retrancaria todo, aquele lance provavelmente não teria existido. O lance da cabeçada do Marçal, cara, ali não tem como dizer que foi intencional, cara. Eu acho que é muito pesar a mão. Eu acho que ali foi um lance acidental de jogo, cara. Não teve nenhum tipo de intenção. Eu vou dar a cabeçada no cara aqui. Não, sei lá, eu acho que é muita viagem. E é isso. O Botafogo daqui a pouco pega daqui a pouco não, né? Daqui a 2 dias pega o São Paulo no Morumbis. O São Paulo que tá meio rateante aí, não tá muito confiável. Confiante está, mas confiável em campo ali, com o futebol que joga, não tá muito. O Botafogo tem a chance de, aí com os jogadores que foram descansados e tal, a gente conseguir uma boa partida contra o São Paulo, que vai ter que se abrir e arrancar a classificação lá dentro de São Paulo. Então, pessoal, é isso aí. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Logo mais tem Jogo Aberto, tem SBT Esportes Rio, tem Globo Esporte, tem tudo sobre o Fogão na mídia televisiva. Aqueles programas de hora do almoço já estão aqui. Esses aqui foram os programas da manhã e vamos falar aí muito mais sobre o Botafogo hoje à noite, hoje à tarde e fazer os nossos 4 conteúdos diários. Eu acho que hoje tem conteúdo para 4 vídeos. Tem dia que não tem, mas hoje cabe 4. Então é isso, pessoal. Mas não se esqueça mesmo, em curta, porque com a ajuda de vocês, a gente saiu de uma semana aí muito horrível aí, de 5 mil views num dia, entendeu? Para vídeos de dia que estão batendo 10 mil, dias de 40 mil views. Voltamos aos trilhos por ajuda de vocês, que são aqui o combustível desse canal. Muito obrigado. Vocês fazem parte de todo esse conteúdo que eu faço aqui. Vocês são o combustível para que ele fique muito melhor a cada dia. Então, valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo.